Hallo, hallo, ihr Lieben! A gente vai de gramática. Hoje a gente vai falar sobre a diferença entre duas palavrinhas que dão muito pano para manga, gern e mag. Por quê? Porque com essas duas palavrinhas a gente exprime o nosso gosto, né? As nossas preferências. Então muita gente fica se perguntando qual a diferença entre elas, porque toda vez que eu vou traduzir da ideia de gosto, de gostar na frase, qual é a diferença entre elas? E hoje eu vou esclarecer de uma vez por todas para você qual a diferença entre gern e mag. Vamos lá? É o seguinte, gern é com prazer. Ele não é um verbo. Ele significa, se você quiser traduzir, com prazer. Então, ele vai ter sempre que vir acompanhando um verbo. Então, a sua frase vai ficar com a seguinte estrutura. Você vai ter um verbo na segunda posição ali da sua frase, conjugado normal no presente, e o gern vai vir junto dele. Então, vamos ver um exemplo que assim fica mais claro. Ich höre gern Musik. Ich höre gern Musik. Ich sou eu. Höre significa ouvir, né? Nesse caso aqui ele está conjugado, ouço. Gern, com prazer. Musik, música. Então eu ouço com prazer música. Perceba, aqui eu não tenho o verbo gostar. Aqui eu tenho o verbo ouvir, eu ouço. E a ideia do gosto está aqui no gern, que significa com prazer. Só que imagina se eu fosse traduzir essa frase para o português. Eu ouço música com prazer. Dá até para entender, mas alguém fala assim? Não, as pessoas falam, eu gosto de ouvir música. Eu gosto de ouvir música. Eu adoro ouvir música, não é assim? E é por isso que você vai ouvir nas traduções as pessoas traduzindo como eu gosto de ouvir música. Mas você tem que entender de onde é que vem essa estrutura para você não confundir, para você não achar que o gern é um verbo, para tentar conjugar o gern. Gern não é verbo. Gern é uma forma como fala isso? Imutável, tá? Vai ficar sempre gern ou gern com E no final, mas isso aí simplesmente porque antigamente se escrevia mais com E no final, hoje se escreve mais sem E, mas é a mesmíssima palavra, tá? E ela não é variável, vai ser sempre gern. O que conjuga é o verbo que está antes dele, que vai indicar a ação. Eu ouço música com prazer. Na hora de traduzir, a gente traduz como eu gosto de ouvir música, só porque é meio estranho em português a gente traduzir ao pé da letra. Vamos ver mais alguns exemplos para ficar legal aí para você. Was machst du gern? Was machst du gern? Was, o quê? Machst, faz. Do você, né? Porque o machen aqui está conjugado para o do machst. O que você faz e gern, com prazer. O que você faz com prazer? O que isso significa? Significa o que você gosta de fazer, né? Então, a mesma coisa, eu vou ter was machst du gern, eu vou ter o verbo, o sujeito, e eu vou ter o gern ali invariável, modificando aquela frase, dando à frase uma ideia de gosto. Mais um exemplo. Hannah liest gern Bücher. Hannah liest gern Bücher, que significa a Hannah lê livros com prazer. Por quê? Hannah é o nome da moça. Liest é o verbo lesen, conjugado. Hannah liest, a Hannah lê. Gern, com prazer. Bücher, livros. Então, a Hannah lê livros com prazer, ou seja, a Hannah gosta de ler livros. Mais uma pergunta. Treibt ihr gern Sport? Treibt ihr gern Sport? Treibt é praticar. Ihr, vocês. Aqui é uma pergunta, vocês praticam? Gern, com prazer. Sport, esporte. Vocês praticam esporte com prazer? Ou seja, vocês gostam de praticar esporte? Esse é o gern, gente, muito simples, tá? Beleza. E o mögen, Lud, que significa gostar? Quando é que eu uso ele? Olha, gente, mögen é realmente o verbo gostar. Mögen é o verbo gostar, tá? Mögen significa gostar. Então, como é que eu uso o verbo gostar? Geralmente, eu uso mögen com um substantivo, com um nome. Ou seja, eu posso falar, eu gosto de cachorros, eu gosto de passeios, eu gosto de abacaxi, eu gosto de verde. Eu não vou falar o mögen com um verbo, geralmente. Não vou falar assim, eu gosto de passear com cachorros. Aí passear já é um verbo, já é uma ação. Não, 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 não. Se eu tiver o verbo, se eu tiver a ação, eu vou usar aquela estrutura que a gente aprendeu lá em cima, o verbo conjugado com gern. Se eu quiser dizer, eu gosto de comer abacaxi, também não vou usar o mögen, eu vou usar o gern. Ich esse, eu como, gern, com prazer. Entendeu? Então, ich esse gern, eu como com prazer. Se eu tenho um verbo, eu gosto de comer, eu gosto de beber, eu gosto de fazer, eu não vou usar o mögen, eu vou usar geralmente, tá? Geralmente, o verbo conjugado com gern do lado.
Eu vou usar o mögen somente quando eu não tiver outro verbo, quando eu tiver um substantivo, um nome. O que é um substantivo? Gente, uma coisa. Eu gosto de verde, eu gosto de amor, eu gosto de cachorros, eu gosto de você, né? Você nesse sentido. Então, não tem uma ação, certo? Qual que é a conjugação do verbo mögen? O verbo mögen é um verbo muito irregular. Então, a conjugação é ich mag, eu gosto. Du magst, você gosta. Sie es mag, ele ou ela gosta. Wir mögen, nós gostamos. Ihr mögt, vocês gostam. Sie mögen, eles ou elas gostam. Ou sie, com letra maiúscula, plural, né? Você ou vocês gostam, formal, tá? Então, vamos ver alguns exemplos. Mag Christopher Hunde. Mag gosta. Christopher é o sujeito. Christopher gosta de quê? Hunde, de cachorros. Outro exemplo. Ich mag dich sehr. Eu, mag, gosto. Dich, você. Então, eu gosto de você. Ich mag dich, eu gosto de você. Sehr, muito. Então, ich mag dich sehr, eu gosto muito de você. Outro exemplo. Mögt ihr keinen Kaffee? Mögt ihr keinen Kaffee? Mögt ihr. Vocês, né? O ihr, mögt, gostam. Então, vocês gostam. Só que o keinen é negativo, né? Então, vocês não gostam. Keinen é uma palavra negativa. E de quê? Kaffee, café. Vocês não gostam de café? E por último, welchen Film magst du? Welchen Film magst du? Que significa de qual filme você gosta, né? Welchen é qual? Film filme. Magst, gosta do, você. De qual filme você gosta? Welchen Film magst du? Pronto. Essa aí é a diferença entre o gern e o mögen. Tá claro? Tranquilo? Das ist alles für heute. Tschüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!